Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. E à medida que você for encontrando, se coloque de pé. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. Todos que acharam, digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Reis 2, 19. Você que hoje nos visita, está sem uma Bíblia, acompanhe. O texto vai estar projetado aqui atrás de mim. Você acompanhe. Diz assim: aleluia. Os homens da cidade disseram a Eliseu: como o meu senhor vê, esta cidade é bem situada, bem localizada, mas as fontes das suas águas são ruins, e a sua terra, por causa disso, é estéril. Disse então Eliseu: trazei-me um prato novo, uma tigela nova, e ponde nela sal. E eles então a trouxeram. Então foi Eliseu até o manancial das águas, até a fonte das águas, e despejou o sal nele, dizendo: assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte e nem esterilidade. E ficaram puras as águas daquelas fontes até o dia de hoje, conforme a palavra do Senhor através do profeta Eliseu. Amém. Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Quantos creem que a palavra de Deus tem poder para mudar destinos hoje aqui? Se você crê, dê a melhor salva de palmas que você puder para o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, seja bem-vindo aqui nessa noite. Toma o teu lugar, o lugar de honra que te pertence. Tu és o único digno de ser adorado, tu és o único digno de ser reverenciado. Aplauda, aplauda, aplauda. A tua igreja te adora, te celebra, pois tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A tua palavra está aí, foi liberada, o decreto da tua palavra foi liberado. Fala através, Senhor, do teu Espírito nessa noite, e tudo que foi contaminado seja curado, toda esterilidade, Senhor, seja transformada em vida, toda morte, Senhor, seja transformada, toda sentença revogada para a glória do teu nome. O homem valente hoje seja paralisado, em nome de Jesus, amém e amém. Eita, glória a Deus. Senta aí no teu lugar. Aleluia. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Olha para quem está do teu lado e diz: Deus vai falar com você. Mas olha mesmo assim, com graça, mas com autoridade. Deus vai falar com você. Eu creio. Aleluia. Deus vai falar com você. Ramandaiara, sol de mandaiara, sol de candarabas. Ramantura, sunde candarabasai. Ah, Jesus. Tema da nossa reflexão nessa noite. Deixa eu falar uma coisa. Você que hoje nos visita aqui, quero falar especificamente com você. Deus vai falar com você. O Senhor te trouxe aqui hoje através do convite de alguém, ou enfim, te trouxe aqui. Isso não é uma frase retórica, nem um clichê não. Quero dizer isso para você. Deus vai falar com você. Aleluia. Essa irmã de verde aqui, ó. Você, irmã. Você mesmo aí que olhou para o lado agora.
Deus vai falar com você. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. O Espírito do Senhor mudou planos de pessoas para estarem aqui hoje. Pessoas que tinham outros planos, Deus mudou, porque Ele quer falar com você. O tema da nossa reflexão hoje é a fonte contaminada, quando o que deveria curar começa a adoecer. Repita comigo, a fonte contaminada, quando o que deveria curar começa a adoecer. A gente olha para esse texto de 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. O ministério do profeta Eliseu começa no capítulo 2 do segundo livro dos reis de Israel. Eliseu, sucessor de Elias, um homem que Deus levantou na sua geração para confrontar tudo que de errado havia no meio de Israel. Tudo. À medida que começaram a se estabelecer os reis, tendo como primeiro rei Saul, os reis começaram a suceder um ao outro, até que chega ao reinado em Israel um rei ímpio chamado Acabe. A Bíblia vai dizer que o nosso princípio, na verdade, pode até ter sido pequeno, mas o final desse caminho aumentará sobremaneira. E vai dizer também que o fim de todas as coisas são maiores e melhores do que o início delas. Porém, depende das escolhas que eu vou fazer. Então, Acabe, como rei, tinha tudo para dar certo, mas um dia ele decidiu caminhar contrário à vontade de Deus, porque ainda que o povo de Israel tenham decidido ter para eles um rei humano, e abriram mão, do governo de Deus sobre eles, que a gente chama de teocracia, quando Deus governa, ainda assim, Deus não abandonou o povo. Ainda que eu ou você decidamos andar para longe de Deus, fazendo as nossas próprias escolhas, segundo o nosso próprio caminho, entenda uma coisa, Deus nunca vai abandonar você. A mão de Deus sempre vai estar pronta, porque o livro do profeta Isaías, a palavra do Senhor vai dizer que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa abençoar. Mas eu preciso fazer as escolhas certas. Então, o povo escolhe, nós queremos um rei, vem Saul, começou bem, terminou mal. Vem as sucessões, depois de Saul, Davi, depois de Davi, Salomão, depois de Salomão, Roboão, depois de Roboão, assim vai, até que chega a Asa, se eu não estiver enganado, e depois de Asa, Acabe. Acabe casa com uma filistia, uma feiticeira chamada Jezabel. E aí, se a vida de Acabe e do povo já era difícil, se torna pior. Por quê? Porque Jezabel e os deuses que ela servia começam a governar Israel, além de Acabe. Acabe tinha a coroa, mas o trono quem tinha era Jezabel. Então, no meio daquele caos espiritual, porque o povo, Jezabel leva, com a autorização de Acabe, o povo para uma idolatria. Ontem, sábado, nós estávamos nessa conferência. A igreja conhece o apóstolo Anton Wiggins, que ministrou aqui. O apóstolo Anton estava lá, e ele ministrou uma palavra ontem poderosa, dizendo que o avivamento da parte de Deus, ele não chegará em nossas vidas, se nós não arrancarmos da nossa vida os ídolos. Os ídolos. E esses ídolos têm muitos nomes, que talvez não seja necessariamente um ídolo de bronze, de gesso, de barro, de madeira, de ouro, que esteja lá em cima de um altar feito dentro de casa, ou pendurado no pescoço, ou no braço, não.
Porque um altar que vai nos elevar à presença de Deus ou vai nos afastar dele, está aqui dentro do coração. Então a palavra do Senhor ontem ministrou sobre nós de que a manifestação da glória do Senhor, ela virá se nós retirarmos do nosso meio, do nosso coração e da nossa vida os ídolos. Olha para o teu irmão e pergunta assim: quais são os teus ídolos? Para uns é o dinheiro, para outros são as vontades, as razões. Se tem um ídolo terrível hoje, terrível. Sara, vem cá rapidinho, me presta esse trem que você está na mão aí, rápido, esse daqui, ó. Pense, um dos piores e mais destruidores ídolos do nosso tempo está aqui. E a palavra do Senhor disse: arranque do vosso meio os ídolos. Os ídolos para alguns é o trabalho, trabalha, virou um ídolo. E Deus, repita comigo, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus abomina os ídolos que estão no meio do seu povo. Sejam eles quais forem, Deus abomina os ídolos que estão no meio do seu povo. Então esses ídolos são introduzidos no meio do povo de Israel, através de Acabe e de Jezabel. E vem-se um tempo de calamidade sobre a nação toda. Assim como a gente está vivendo hoje, um tempo de calamidade, irmão. Calamidade. E aí Deus então, em tempo de calamidade, Deus vai sempre levantar uma voz para dizer assim, diz o Senhor. Em tempo de calamidade, Deus vai sempre levantar alguém, Deus vai sempre criar um meio para alertar o povo. E Deus levanta Elias e dá uma palavra a Elias e diz: Elias, abra a tua boca e profetiza e diga que durante 3 anos e meio não virá chuva sobre a terra até que eu venha e libere a minha palavra sobre ela. Elias então começa a profetizar sobre aquele lugar. Por quê? Porque estava tudo confortável. E quando as coisas, mesmo no meio da calamidade, começa a ficar confortável, Deus então começa a apertar. Ei, não espere Deus te apertar. Não espera Deus apertar você. Assim como eu não devo esperar Deus me apertar. Para que eu possa perceber e tomar a atitude que eu preciso tomar para mudar algumas coisas na minha vida. Então Deus decide, o coração do povo estava tão fechado, o povo já não queria mais ouvir a Deus, o povo já não queria mais celebrar a Deus, já, sabe, Deus estava de lado, e Deus fica irado quando nós o colocamos de lado. Ele respeita a nossa vontade, mas Ele fica irado, por quê? Porque o Espírito de Deus, Ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo de Deus não quer me dividir, nem dividir você com o mundo, com o pecado. Porque o preço que Jesus pagou na cruz foi muito alto para isso. Então o Senhor se ira com o povo e diz: Elias, durante 3 anos e meio, até que a minha palavra venha, não cairá chuva nem orvalho sobre a terra. E Elias então profetiza isso. Durante 3 anos e meio não cai uma gota de nada. Vem uma calamidade, se já estava ruim, fica pior, porque a terra para de produzir, vem a fome. Quando a fome se instala o caos social no meio do povo. E aí quando o caos social se instala, as pessoas começam a buscar um meio, sabe, de obter resposta. E veja bem, mesmo no meio da calamidade, o povo, ao invés de se voltar para Deus, se voltam para os ídolos de Jezabel. Jezabel manda matar os profetas de Deus, naquela época. Só que Deus pega 7.000 profetas e esconde. Dá uma ordem, diz: vou deixar vocês aqui no anonimato. Escondidos. Para um tempo. Eu creio que tem profeta de Deus aqui escondido para um tempo. Não, você não entendeu não. Eu creio que tem homem e mulher de Deus escondidos aqui. Deus está escondendo para um tempo que está por vir. E no tempo certo Deus vai levantar. Dá para dar um glória a Deus, meu irmão?
Só que aí tem um confronto. Elias sobe o Monte Carmelo. O Senhor libera uma palavra, vem chuva. Elias sobe o Monte Carmelo. E a Bíblia diz que no Monte Carmelo já existia um altar que fica lá no norte de Israel. Já existia um altar. Só que esse altar estava todo quebrado. Aquilo ou aquele lugar que um dia foi lugar de adoração a Deus estava destruído. Ei, como é que está o seu altar pessoal? Como é que está o meu altar pessoal de adoração a Deus? Ele está de pé ou ele está quebrado? Ele está de pé ou ele está destruído? Aquele lugar que um dia serviu de adoração ao Senhor no alto daquele monte, por causa daquele caos, pelas escolhas do povo, estava quebrado. Tem altares na nossa vida que não precisam ser construídos, eles só precisam ser restaurados. Tem altares na nossa vida que Deus, Ele não vai construir, Ele vai ordenar a mim e a você o seguinte: restaura o altar que está quebrado, restaura o altar que está rachado, restaura o altar da comunhão, restaura o altar da adoração, restaura o altar da santidade, restaura o altar da tua vida de relacionamento comigo, restaura o altar da tua vida de relacionamento com as pessoas, restaura o altar da tua casa. Tem altar que eu preciso só restaurar, isso Deus não vai fazer. Quando Elias sobe o monte, a primeira coisa que ele diz é: restaura o altar. Estou passando por Elias para chegar lá em Eliseu. Restaura o altar. E aí ele faz um desafio aos profetas de Baal: clame ao Deus de vocês, que eu vou clamar o meu. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Os 450 profetas de Baal, de Jezabel, que serviam aos demônios que Jezabel servia, colocam o sacrifício deles e começam a clamar Baal durante todo o dia. E nada, sem resposta. Sem resposta. Ô meu irmão, quem pode contra o Todo-Poderoso? Sem resposta. Tem pessoas que têm medo de feitiçaria, medo de magia negra, medo de macumba, medo disso, medo. Meu irmão, a palavra do Senhor vai dizer que maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Que maldição sem causa não vai prosperar, e que nenhuma ferramenta forjada contra os servos de Deus prevalecerá. Quem é como o nosso Deus? Então, se você está temendo, está preocupado, olha, eu não sei, o inferno está se movimentando, ei, só vai para a sombra do Onipotente, só vai para o esconderijo do Altíssimo, só isso. E aí nada, chega o momento que Elias fala: agora chega, que eu vou clamar ao meu Deus. Elias pega o sacrifício, ajeita o altar, coloca o sacrifício sobre o altar, e ele ainda faz mais, ele cava uma vala em volta do altar, manda encher de água, dobra o joelho. Os profetas de Baal durante horas, durante o dia inteiro, clamaram, gritaram, andaram de um lado para o outro, se machucaram, derramaram sangue, nada. Elias ajeita o altar, e a única coisa que Elias faz é, diante do altar, ele dobra o joelho e diz: Senhor Deus dos nossos pais, Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, que manifeste-se hoje aqui, que somente o Senhor é Deus, e além de ti não há outro. Meu irmão, a Bíblia diz que de repente um estrondo, vem fogo do céu sobre o altar, consome o sacrifício, aquele fogo pega aquela vala cheia de água, consome a água do altar, a glória de Deus se manifesta, e todos aqueles 450 profetas, de Baal, acabam sendo mortos, lá no pé do Monte Carmelo depois, e o Senhor então manifesta a glória dele. Esse foi das muitas vezes que Deus usou Elias, só que para tudo tem um tempo. E aí Elias conhece Eliseu. Eliseu começa a caminhar com Elias. É bom, meu irmão, quando a gente anda com alguém que tem de Deus para nos dar. Quando a gente anda com alguém que tem de Deus, para passar para nós. Olha, tem muitos jovens aqui. Quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu precisei fazer foi mudar praticamente toda a minha agenda de relacionamento. O que eu fiz? Eu comecei a andar com quem andava com Deus.
Eu sempre gostei de ter amizade com pessoas que eram mais velhas do que eu. Os meus bons amigos hoje são bem mais velhos do que eu. Estou com 52 anos, os meus bons amigos são bem mais velhos do que eu. Os meus bons amigos. Então eu sempre gostei de me relacionar com pessoas que eram mais velhas do que eu. Então a primeira coisa que Deus faz é mudar nossa agenda, é mudar nossos relacionamentos. Então Eliseu começa a andar com Elias, e ele começa a observar Elias, e ele diz, ele poderia muito bem querer um ministério frutífero, sabe, financeiramente, ou com visibilidade. Ô meu irmão, entenda, quem anda com Deus, a visibilidade que Deus vai dar é outra. Os frutos que vão aparecer são outros. E um dia Eliseu olha para Elias e fala assim, meu senhor, Elias olha para ele e fala, o que eu posso fazer por ti? O que tu quer? Eliseu olha e fala, meu senhor, eu quero uma porção dobrada do que está sobre ti. Olha que ousado, uma porção dobrada do que está sobre ti. Elias olha para ele e diz, olha, eu não sei o dia, não sei o tempo, não sei a hora. Se tu queres, anda comigo. De repente, um dia, o Senhor toma Elias. Uma carruagem, um carro de fogo, toma Elias, Elias é arrebatado. O que sobra de Elias? Uma capa que Elias carregava. E capa na Bíblia, revestimento é autoridade. Tem capa que é de vergonha, como a de Bartimeu, que era um cego que mendigava à beira do caminho. Quando Jesus chama, ele se levanta, tira a capa de sobre ele. Ninguém vai até Jesus carregando aquela capa de vergonha, de desonra, não, meu irmão. Ele arranca de sobre nós para nos dar algo novo. Já que tem capas, cobertura que são de autoridade, de poder de Deus. E essa eu preciso perseverar para receber. Então, Eliseu persevera. Quando Elias é arrebatado, a capa fica. Ele pega a capa e coloca sobre ele. Capítulo 2 de 2 Reis, começa o ministério de Eliseu. Olha como começa o ministério de Eliseu. Eliseu na região ali de Jericó. E naquela região de Jericó, a cidade de Jericó era uma cidade, sabe, é uma cidade muito antiga. Está lá, tá até hoje. Tem as ruínas da cidade velha de Jericó, mas Jericó fica na Cisjordânia. Tá? As ruínas de Jericó, da Jericó antiga, dos muros, estão lá. Mas tem a cidade nova de Jericó. Então Jericó existe até hoje. É uma das cidades mais antigas do planeta, é Jericó. E naquela região de Jericó, tinha e tem até hoje uma fonte de água. Nós tivemos a oportunidade de ir lá. É tremendo quando você olha para a Bíblia. Aquilo que a Bíblia te revela, te conta, te mostra, que existe há milhares e milhares de anos. E manifestações de milagre, de poder de Deus. E você tem a oportunidade de, em loco, estar ali. E de verdade testificar, porque a veracidade de um fato se dá, sabe, pelo fato daquilo poder ser verificável, de você poder verificar isso. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que a Bíblia é real e verdadeira? Porque ela é verificável. A Bíblia não é um conto de fantasia, não é a invenção de alguém, ou a história que alguém imaginou. Todos os fatos bíblicos são verificáveis. Então quando a gente olha para esse texto de 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 19, que fala dessa fonte, é verificável, está lá, eu fui lá, eu tomei 1,5 litros daquela água lá. Falei, rapaz, eu preciso sair daqui voando. Fui lá, peguei uma garrafa de água mineral que eu tinha, joguei a água fora, fui lá na fonte, enchi a garrafa e enchi minha barriga daquela água. Falei, agora vai. Agora eu vou sair daqui tipo Eliseu, só que não, né, irmão? Só que a cidade de Jericó poderia até ser boa, poderia até ser uma cidade próspera, poderia ter boa estrutura, poderia estar bem localizada, porém tinha um problema, a fonte de água da cidade era contaminada. A fonte de água da cidade não era boa, e uma das formas de uma civilização se manter é a água. Água é vida. E as fontes eram doentes. O que eu aprendo com isso? Todos nós somos uma fonte. A Bíblia diz, e eu te provo na Bíblia, no Evangelho de João capítulo 4, quando Jesus encontra uma mulher samaritana indo à fonte de Jacó, que era uma fonte, um poço que Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, havia cavado, e naquela região de Samaria, os samaritanos iam buscar água ali.
E por volta do meio-dia, 1 hora da tarde, ia sempre uma mulher samaritana, que era uma mulher que tinha uma vida promíscua dentro da cidade. Ou seja, a mulher catava o marido dos outros, era uma vida complicada que ela tinha. Então, para não ser confrontada pelas outras mulheres, porque quem ia buscar água eram só as mulheres e os pastores. Aquela mulher ia num horário que, sabe, comumente não tinha ninguém. Só que ela não sabia que naquele dia o céu tinha marcado um encontro. Não adianta eu querer me esconder, não adianta você querer se esconder. Chega o dia que o céu marca um encontro, irmão. E quem sabe hoje o céu não marcou um encontro aqui. Aquele dia o céu marcou um encontro. Então aquela mulher chega na fonte, Jesus está ali parado, e a mulher está pegando água, Jesus diz assim: mulher, você pode me dar de beber? A mulher olha para ele e fala assim: como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana, tendo em vista que judeu e samaritano não se dá bem? Isso aconteceu desde a divisão do reino, com Roboão, filho de Salomão. Quando o reino se divide, Israel e Judá, Samaria passa a ser capital de Israel, Jerusalém passa a ser capital de Judá. Então eles se dividem, não só geograficamente, mas com relação ao seu culto. Era uma só nação dividida. A Bíblia vai dizer que uma casa dividida não vai prevalecer nunca, nunca. Então eles não se falavam, não se davam bem. E ela falou: como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Mesmo assim ela vai lá e se dispõe a pegar água. Jesus fala: mulher, vou falar uma coisa para você. Se tu beber dessa água aí, tu vai voltar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te dou, você nunca mais vai ter sede. E de dentro do teu interior vai jorrar um rio de água viva. Aquela mulher fica assustada. E ele então começa a falar: ó, chama teu marido, vai lá na cidade, chama teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus fala: isso tu falaste em verdade, tu não tem marido. Tu já teve 5, e o que tem hoje não é teu. A mulher se quebra, se quebranta inteira. Ela fala: verdadeiramente vejo que tu és profeta. Deus sempre vai criar um meio de falar comigo e com você. Deus sempre vai gerar um momento para tratar comigo e com você. Daquela mulher, foi aquele dia, aquela mulher vai até a cidade e diz: olha, venham e vejam. Sabe, porque eu encontrei o Messias que nos foi prometido, porque ele tem me dito tudo quanto eu tenho vivido. Me disse que eu já tive 5 maridos e o que eu tenho não é meu. A cidade inteira vai à fonte de Jacó, não beber da água da fonte, mas beber do que Jesus dava. Sabe por quê? Tem muita gente aí, ó, com a alma sedenta, está bebendo de uma fonte humana, natural. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: começa a beber da água que Jesus dá, começa a beber da fonte que Jesus oferece. A alma nunca mais vai ter sede, meu irmão. A alma sedenta começa a ser saciada, ela começa a ser revigorada, fortalecida, porque a água que Jesus dá mata a sede que outra água não mata. Aplauda o Senhor. Então o ministério de Eliseu começa assim. Então Jericó era uma cidade que, olhando, era uma cidade modelo em muitos aspectos. Porém a fonte de águas, aquilo que deveria alimentar, saciar, matar a sede e produzir em prol da cidade, estava contaminado. O que eu aprendo com isso? Que há ambientes, há pessoas, há famílias, há ministérios, há igrejas que por fora parecem ser bons, parecem estar sadios, mas na verdade estão contaminados por dentro. Há pessoas, há famílias, há igrejas, há ministérios, há ambientes que por fora, olhando por fora, parecem ter saúde. Quem olhava Jericó por fora era cidade para se morar naquela região da Cisjordânia. Era uma cidade modelo em muitos aspectos da época. Mas aquilo que ninguém via, aquilo que estava escondido, estava contaminado. Alô, você está aí? Estava contaminado. Então não adianta ter aparência de vivo e está morto. Não adianta ter aparência de que está saudável, mas aquilo que está lá embaixo e ninguém está vendo está contaminado. Esse era o problema de Jericó. A fonte das águas estavam contaminadas. Quando o ministério de Eliseu começa, já começa com esse desafio. Olha o que a Bíblia, ela vai dizer:
Os homens da cidade, verso 19, os homens da cidade disseram a Eliseu: como o meu senhor vê, esta cidade ela é bem situada, ela é bem sucedida, mas as suas águas, a fonte das águas são ruins, e a terra por causa disso é estéril. A cidade é bem situada, está bem localizada. Jericó está a mais ou menos 250 metros abaixo do nível do mar. É um dos pontos mais baixos do planeta, é Jericó. 250 metros abaixo do nível do mar. Então você imagina, é muito baixo. O Mar Morto é o ponto, o lago de Genezaré ou Mar da Galileia é o ponto mais baixo do planeta, mais baixo ali. Jericó estava um pouquinho mais acima, mas ainda assim 250 metros abaixo do nível. E ainda assim, por fora, era uma cidade muito bonita, mas a fonte, que deveria ser fonte de vida da cidade, estava doente. Então, ambiente, pessoas, ministérios, casas, famílias, igrejas que parecem por fora ser sadios, gente que por fora parece estar bem, igrejas que por fora parecem estar bem, famílias que por fora parecem estar bem, sabe, pessoas que por fora parecem estar bem, mas há algo dentro que está contaminando, há algo dentro, sabe, que está matando, meu irmão. Fonte contaminada mata. Alô? E o que acontece com isso? Aquela fonte de águas contaminadas ali em Jericó, aquela fonte doente, ela não deixava, porque se tem uma fonte de água, lógico, havia todo um trabalho de irrigação do solo, para que pudesse ser plantado. Jericó está no meio do deserto da Judéia, irmão, é só pedra e é só areia, sabe, a única coisa que prevalece, sabe, num ambiente como esse é a madeira de acácia, que é toda torta, sabe, mas é interessante como Deus pega a madeira, manda pegar a madeira de acácia, e faz da madeira de acácia a arca da aliança. Jesus é especialista, é por isso que Jesus é filho do carpinteiro, né, porque o carpinteiro pega a madeira torta e dá forma nela, pega a madeira torta e endireita. Ei, se tem alguém torto aqui, Jesus pode endireitar hoje, é só se colocar na mão desse carpinteiro aí, porque ele pega o que é torto e endireita. Dá para dar um glória a Deus aí, está difícil. O que eu aprendo com isso? Que quando a fonte está contaminada, tudo ao redor vai adoecer. Se dentro de uma casa alguém está com o coração contaminado, alma contaminada, tudo em volta adoece. Se numa igreja, sabe, há algo dentro contaminado, tudo vai adoecer. Sabe, se numa cidade, num lugar, seja lá onde for, se a fonte, aquilo que deveria emanar vida, está contaminado, vai adoecer tudo ao redor. Você já reparou que uma pessoa contaminada, uma pessoa adoecida, ela adoece todo mundo que está em volta? Alô? É assim que acontece. Quantos filhos a gente já tratou ao longo de todos esses anos de ministério, e à medida que você ia conversando, você ia discipulando, você ia ministrando, fazendo um acompanhamento pastoral, você percebia que às vezes o problema daquele filho, ou era o pai, ou era a mãe, eram problemas às vezes no seio da família, ou seja, aquilo que deveria ser uma fonte de vida estava contaminando. Hoje era um adulto doente, adoecido, mas o problema não era ele em si, era a fonte, da onde ele foi gerado, da onde ela foi gerada. Quando a fonte está doente, tudo em volta adoece. Eu quero dizer para você que o meu Senhor, sabe, o teu Senhor, Ele quer fazer de você, de nós, uma fonte de vida, irmão. Uma fonte que, sabe, aonde está ali, aonde está plantada, sabe, vai gerar vida, vai irrigar, sabe, as pessoas vão vir beber dessa água pura, as pessoas vão ter prazer, sabe, de estar junto. Ei, aonde um servo de Deus, uma serva de Deus está, aonde a igreja de Jesus está, meu irmão, o campo ao redor é verde. Não estou falando que tem ausência de guerra, não. As guerras tem, mas o Senhor nos faz prevalecer. Eu não sei como está o teu coração, como está a tua alma. De repente a pessoa está com a alma rasgada, arrebentada, cheio de trauma, cheio de ferida, passou por uma série de situações difíceis ao longo da vida, e aquilo foi contaminando. Eu quero dizer para você que há algo hoje que o Senhor vai fazer aqui, que vai trazer cura para essa fonte. Tem pessoas que estão no Evangelho há tanto tempo, mas continuam iguais. Por quê? Porque não adianta o ambiente, sabe, ser aparentemente saudável por fora, se a fonte estiver doente. Então a cidade era boa, a estrutura funcionava, as pessoas prosperavam, mas aonde ninguém via, tinha muito problema.
O problema nem sempre está no que é aparente. O problema, da grande maioria das vezes, está na origem. Não adianta eu frequentar um ambiente de presença de Deus, se eu fecho o meu coração para que o Espírito Santo não toque na origem do meu problema. Tem pessoas que o Senhor talvez hoje queira tratar aqui, mas quando chega naquele ponto da história dele, da história dela, ela fecha o coração, ela fecha a alma e diz: não, aqui não. Quando chega naquele momento em que o Senhor diz: ó, eu vou tocar aqui, vai doer um pouquinho, mas eu garanto para você que vai curar, ela diz: não, aqui não. Aqui não. Você imagina, hoje pela manhã eu falava nisso, no texto lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, quando aquela mulher vai, uma mulher que a Bíblia diz, uma mulher pecadora, que havia tido um encontro com Jesus lá atrás, vai à casa de Simão, leproso, um fariseu da época, religioso, e ela vai naquela casa porque Jesus está lá, e ela vai lá para adorar Jesus, uma mulher que tinha tido um encontro genuíno com Jesus, e ela leva um vaso de alabastro, que era um mineral, uma pedra cara, e dentro desse vaso tinha um nardo puro, um perfume puro. Ela chega lá, ela quebra, ela rompe o vaso, unge Jesus, chora aos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Todo mundo questiona, julga aquela mulher. Jesus olha para eles e fala assim: por que vocês julgam mal no coração de vocês? Essa mulher fez uma boa ação para comigo. Ela fez uma boa ação para comigo. Simão, eu entrei na tua casa, tu não deu água para lavar os meus pés, você não me deu um beijo, você, sabe, você não fez nada. Essa mulher, sabe, pelo menos, sabe, ela entregou tudo que ela tinha, ô Simão. Ela entregou tudo o que tinha. Então você perceba que uma vez que a gente tem um encontro com Jesus, Jesus toca na fonte. Então, Simão está sentado na mesa com Jesus, mas a vida não muda, a vida é igual. Tem pessoas que estão na mesa com Jesus, mas continuam do mesmo jeito. Que o diga Judas Iscariotes, sentado na mesa com Jesus, frente a frente, ouvindo Jesus falar, comendo do pão que Jesus partia, bebendo do copo que Jesus bebia, vendo os milagres que Jesus fazia, mas continuava igual, porque nunca deixou Jesus tocar na fonte. Jesus não vai tocar onde eu não deixo, o céu não vai tocar onde tu não deixa Ele tocar. Ele não vai tocar, sabe, talvez naquilo que seja a razão do mal, a razão da doença. E aí muitas pessoas vão vivendo de aparência, é aparente, sabe, continua do mesmo jeito. Se Jesus não tocar no centro, não tocar naquele lugar específico, as coisas não vão mudar. Aquela mulher deixou Jesus tocar um dia, Jesus olhou para ela e diz: você é desse jeito mesmo, mas aonde estão os que te acusam? Não te condenam? Eu também não. Vai, não peques mais. Então esse é o segredo. Então o problema nem sempre é o que está aparecendo, o problema é lá na origem, é o que está escondido, onde eu não deixo Ele tocar. Deixa o Espírito Santo tocar onde tem que tocar hoje, irmão. Deixa Ele tocar. Lembra dos ídolos que a gente falou aqui no comecinho? Às vezes essas coisas viram ídolos dentro da gente, a gente abraça e diz: não, isso aqui é meu. E a gente sem querer começa a adorar aquilo inconscientemente. O Senhor não vai dividir a glória dele. Ei, tem coisa que eu tenho que deixar embora, falar: Jesus toca, Jesus faz a obra. Eu não quero ser igual, eu quero ser fonte de vida. Quero ser fonte de vida, não quero ser fonte de morte, para o meu ministério, para a minha família, onde eu vivo, seja lá onde eu estiver, eu quero ser fonte de vida, Jesus. A fonte das águas de Jericó estavam contaminadas e contaminava toda aquela região, sabe, não impedia que nada fosse produzido ali com saúde. Deixa eu dizer para você, a contaminação espiritual, ela produz esterilidade real. Ali no caso, aonde ninguém estava vendo, a fonte das águas estava doente, não tinha nada em volta, não brotava nada, a terra não produzia nada saudável. Se produzia alguma coisa, não tinha saúde, não tinha proveito. Assim como na nossa vida espiritual, se a nossa vida espiritual estiver contaminada, sabe, haverá uma esterilidade real. Nada vai ser gerado, nada vai ser produzido, nada de bom que as pessoas possam dizer: glória a Deus pela vida dele, glória a Deus pela vida dela. Das pessoas olharem e falarem: nossa, tem algo diferente na vida dele, eu quero saber o que ele tem. A Bíblia vai
dizer no Salmo 1 que, bota o Salmo 1 aqui, Tami, por favor, a partir do verso 1, Salmo 1, a partir do verso 1, por favor, bota aqui rapidinho para a gente ler, eu quero ler com você, não precisa abrir não, só acompanha aqui. Quando eu entendo esse princípio, diz assim, ó, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Vai. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e medita nessa lei de dia e de noite. Vai. Olha, eita glória, eu vou correr agora. Agora tu vai dar um glória a Deus aí no teu lugar. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. O seguinte, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Dá um glória a Deus e aplauda o Senhor. Por que isso? Porque essa fonte de água viva que é Jesus, ela faz isso. A semente pode até ser ruim, a terra pode até ser ruim, mas se a fonte é boa, ela reme a terra. E no Salmo 1, o salmista vai dizer isso: será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, não caem, estão sempre verdes. Produz o seu fruto na estação propícia, na estação própria. Ei, no tempo que você tiver que frutificar para alguém, Deus vai usar você. Por quê? Porque aquilo que é a fonte que irriga na minha vida é saudável, é sadio. A fonte sobre a qual eu estou alicerçado, ela é uma fonte de vida, não é uma fonte de morte. A fonte que eu sou é uma fonte sarada, não é uma fonte adoecida, não é uma fonte contaminada de alguma maneira. Quem beber da minha vida vai ter saúde. Quem beber da tua vida vai ter saúde. A minha vida espiritual saudável, ela não vai produzir esterilidade, mas ela vai produzir vida. Então, a contaminação espiritual produz esterilidade real. Muitas pessoas com a vida espiritual contaminada, com a vida arrebentada, irmão, espiritualmente. A alma dela está destruída, porque a vida espiritual dela, ela é uma fonte de morte, não é uma fonte de vida. Está contaminado, está contaminada. Muitas coisas podem contaminar nossa vida espiritual, muitas. E aquilo que não é tratado a seu tempo vai nos matar em algum momento. Aquilo que não é tratado a seu tempo irá nos matar em algum momento, cedo ou tarde. Então eu vou dar um conselho a você em nome de Jesus Cristo. Se tem alguma coisa na sua vida, assim como na minha, que precisa ser tratada, que seja tratada hoje. Que comece o tratamento intensivo hoje. Porque coisas não tratadas na minha vida, em algum tempo, em algum momento, vão me matar. Então a contaminação espiritual, ela vai produzir uma esterilidade real. É oração que não é respondida, é oração que não é ouvida. Aquela pessoa, sabe, que sente que lá dentro tem um buraco na alma. Eu vou para o psiquiatra, para o psicólogo, para o terapeuta, nada contra. Estão aí para nos ajudar, mas ei, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, o nome de Jesus, ele é maior que o câncer. Eu não sei a você, mas eu já vi muitas pessoas serem curadas de câncer. O nome de Jesus é maior do que a ação de qualquer demônio. O nome de Jesus é maior que a depressão, é maior que a tristeza, é maior que a soberba, é maior que o orgulho. O nome de Jesus é maior do que a prostituição, é maior do que qualquer obra de feitiçaria, do que qualquer obra de macumbaria. O nome de Jesus, irmão. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Quando eu deixo o dono desse nome entrar na minha vida de verdade, ele começa a fazer a obra dele. Ele começa, eu estou para ver uma pessoa, e eu sei que enquanto eu viver eu não vou ver, que entregou genuinamente a sua vida para Jesus, e o Senhor não mudou aquela vida. Eu estou para ver, está para nascer ainda. Então não adianta eu só estar na mesa, não adianta eu ser uma fonte, se eu estou contaminado.
À medida quando as coisas da vida vão tomando um lugar maior na nossa existência do que a presença de Jesus, aos poucos a gente vai se afastando. Aquele bebedouro ali, eu sempre brinco com as pessoas novas que chegam aqui, que vêm nos visitar e tal, e eu sempre falo brincando: você bebeu da água do bebedouro? Aí ela: não, ou bebi. Aí pergunta: por quê? Eu falei: porque esse é o perigo. Você beber da água, aí você gosta, aí você volta. Né? Dizendo que naquela fonte ali tem algo, né, diferente, né, que a pessoa pode voltar, mas é óbvio que eu estou falando de Jesus. Mas o que acontece? Naqueles 2 bebedouros ali tem um filtro especial. Então a água que vem da rua enche um reservatório de 20 mil litros aqui atrás. Essa água passa por uns filtros até chegar no filtro aqui. Você pode beber despreocupado, até chegar num filtro ali, e ela é filtrada. De modo que, se ela não passasse por esse processo, provavelmente alguns de nós ficaríamos doentes e seríamos de alguma maneira contaminados por essa água, ou algum estafilococcus da vida, que poderiam estar nessa água. Mas esses filtros purificam essa água de maneira que elas nos são saudáveis. Então não importa de onde essa água venha, há um filtro que torna ela potável para mim e para você. Entenda uma coisa, olha para mim aqui: tudo na nossa vida precisa passar pelo filtro que é Jesus. Tudo na minha e na tua vida, tudo na vida da igreja tem que passar pelo filtro que é Jesus. Não é tudo que está aí fora que nós vamos abraçar e dizer que é uma verdade absoluta. Vai passar pelo filtro que é Jesus. Passou pelo filtro, ok. Eu vou trazer para a minha vida. Não passou pelo filtro, eu não quero para a minha vida. Porque tem muita gente com a vida espiritual contaminada, sabe, está bebendo tudo, recebendo tudo sem filtro nenhum, está aí doente, adoecida. Mas hoje o Espírito de Deus pode trazer cura e restauração para a glória do nome do Senhor. Se você crê, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Então, contaminação espiritual produz uma esterilidade real. O que eu aprendo com isso? Que a água ruim daquela fonte impedia a terra de gerar fruto, assim como aquilo que me contamina, me impede de gerar fruto, aquilo que eventualmente pode contaminar a tua alma, o teu coração. Tem gente aqui que tem chamado, tem gente aqui que tem ministério, tem pessoas que entraram aqui que às vezes nem sabem, não estão entendendo nada do que eu estou falando, mas eu quero dizer para você: é o chamado de Deus para você, cara, é o chamado de Deus para você, menina. Mas em nome de Jesus, às vezes eu me torno uma fonte contaminada que vai me impedindo de frutificar. Uma vez que Jesus entrar, você vai ver os frutos brotando. As pessoas vão olhar e vão falar: meu Deus, que coisa tremenda. Eu creio, gente, eu creio que tem pregador da palavra sentado aqui, tem pregadora da palavra, tem missionário, missionária, tem engenheiro, tem médico, tem político, política que vai mudar essa nação, tem homem, mulher de negócio, tem mulher de intercessão, jovem de oração, tem aqui gente que vai servir, sabe, abençoando criança, vai fazer um rebuliço nesse mundo. Eu creio, mas enquanto fica ó vida, ó azar, fulano me feriu, fulano contaminou a minha vida. Ei, vou te dar a receita já para curar isso aí. Então, água ruim impede a terra de dar fruto. E tem pessoa que é ruim mesmo, gente. Aí eu falo de crente, tem uns crentes que são problemáticos demais, complicado, são fofoqueiros, são murmurador, reclama de tudo, contamina os outros. Se não concorda com alguma coisa, vai fuxicando com um, fuxicando com o outro, fuxica com um, fuxica com o outro, fuxica com um, fuxica com o outro, fuxica com o outro, sabe? Vai difama um, difama outro, semeia contenda aqui. A palavra do Senhor vai dizer que 6 coisas o Senhor abomina, uma Ele odeia. Aquele odeia é aquele que, sabe, dissemina, espalha, contenda entre os irmãos. Alô, dá para dar uma glória a Deus? Está difícil. Tem gente na família que pega aqui, leva acolá, fala para um, fala para outro. Ei, cuidado, ó, Jesus está te vendo, hein? Jesus está vendo, cuidado aí. Cuidado que uma hora
Um ambiente contaminado gera infertilidade espiritual em muitas áreas da vida. Um ambiente, uma igreja contaminada, ninguém produz nada. Uma família contaminada, sabe, aquela família é só discórdia, é só problema, é só luta. Um casamento contaminado contamina a vida dos filhos, contamina tudo. O ambiente contaminado gera esterilidade, gente. Então aquele ambiente, aquela região estava toda contaminada por conta das fontes de água doente. Nada ali frutificava. Não dava nada, tinha fonte de água, mas era doente. Então um ambiente contaminado vai gerar infertilidade espiritual em muitas áreas da vida. E aonde deveria haver cura, Jesus fala isso em Apocalipse capítulo 3, verso 20, quando fala da igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, conhecida na época, dentre muitas coisas, pelas suas fontes termais. Água quente, água natural, fria, matava a sede do viajante. As águas geladas de Laodiceia, as águas quentes, aliviavam o fardo do cansado. Só que o problema de Laodiceia é quando Jesus diz, olha, por não seres nem frio nem quente, ou seja, por vocês não terem uma atitude de aliviar o cansado e matar a sede do sedento, por vocês serem morno, é quando as coisas se misturam, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Então não adianta ter uma fonte de água, ser uma fonte de água, se há uma mistura aí, o Espírito Santo não vai dividir lugar dele com ninguém não, viu? Ele não vai dividir a glória dele com ninguém, na vida, no celular, na internet, no trabalho, nos negócios, no casamento, nos relacionamentos. Uma hora o Senhor vai cobrar isso aí. Foi assim com Acã. O povo vai contra a mesma Jericó. A primeira cidade a ser tomada pelo povo de Deus, quando Josué assume a liderança do povo depois da morte de Moisés. O povo se consagra, o povo honra a Deus. Jericó é enorme, o povo vai lá, Deus dá vitória, porque o povo estava na presença. O povo teve trabalho? Teve que rodear a cidade por 6 vezes. Na 7ª vez, o Senhor então bradou, os muros caíram. Então não significa que Deus vai nos dar nada de mão beijada, mas Ele dá. Se eu estiver na posição, eu vou cooperar com Deus e Ele vai fazer a obra, porque Ele é bom. E aí tem uma outra cidade adiante, Ai, repete comigo, Ai. Pequenininha. Alguns espias vão lá e dizem, ixi, cidade é pequena. Não precisa nem essa montoeira de homem não, mas uns 2.000, 3.000, pô, um pouquinho de gente, nós vencemos Jericó, rapaz, que era enorme, é pequena. Só que, quando eles chegaram em Jericó, antes deles irem, Deus falou, Josué, avisa o povo, não bota a mão em nada, não olha para nada, não pega nada, não traz nada para junto de vocês, deixa tudo lá, porque aquela cidade é contaminada, aquela cidade é contaminada, a fonte já estava contaminando a cidade, desde lá de trás. Pegou? Você podia dar um glória a Deus agora, que você não pegou. A cidade estava contaminada desde lá de trás. Deus fala, quando eles entram, e diz, não mexe em nada. Tudo nessa cidade está contaminado. Tem um camarada chamado Acã. Quando ele olha para os tesouros, quando ele olha para as coisas que estavam em Jericó, ele toma para si algumas cunhas de ouro. Estou certo na cronologia? Pega umas cunhas de ouro e uma capa babilônica, bonita. Veja que o diabo nunca vai colocar diante de nós alguma coisa que não nos salte os olhos e desperte o desejo. O diabo nunca vai colocar diante de mim nem de você alguma coisa que não vai chamar nossa atenção pelos olhos e vai despertar o nosso desejo. O diabo nunca vai me apresentar uma mulher pior que a minha. O diabo nunca vai me fazer uma proposta para o qual eventualmente eu não possa ter uma inclinação. O diabo sempre vai colocar diante de mim alguma coisa, o qual a minha alma pecadora já está inclinada. Sempre. Porque Satanás não sonda o coração, mas pelas ações ele sabe como é que a coisa funciona. Então pelas ações de Acã, ele sabia que com Acã era mais fácil. Acã bota os olhos numas cunhas de ouro, numa capa bonita, babilônica, pega. Só que ele não toma para si, esconde no deserto lá longe, não. Ele leva para dentro da casa dele. Porque é assim, não basta a pessoa se contaminar, ela vai contaminar a casa.
ela vai contaminar a família, ela vai contaminar os filhos, ela vai contaminar o casamento, ela vai comprometer o destino. E aí ele esconde, ele enterra dentro da tenda dele, ele enterra tudo lá. Josué não viu, a liderança não viu, os generais não viram, a família não viu, só que Deus viu. Repete comigo, Deus viu. Olha para quem está do teu lado, bem na bola do olho e fala, Deus vê. Olha para ele e fala assim, Deus viu, viu? Deus viu. E aí eles vão contra Ai. Não precisa de muita gente não, está tranquilo, a cidade é pequenininha. Chegam lá, uma vergonha, gente. Morre um monte de gente, saem derrotados, voltam, frustrados. Josué frustrado, sofrendo pelos que morreram. E aí ele vai consultar o Senhor. Deus fala, Josué, há anátema no meio do meu povo. Que é anátema? Algo maldito. Tem maldição contaminando o meu povo. Procura porque tem. Por que Deus não aponta logo a casa de Acã? Se Deus viu que estava na casa de Acã, e manda Josué procurar, dando a Acã oportunidade de arrependimento. Deus manda Josué procurar, porque a Bíblia não diz, mas eu estou pensando aqui. A oportunidade, Acã sabia que a derrota do povo era por causa dele. Tem gente que sabe que o negócio está desandado por causa das atitudes que estão tendo. Tem gente que arruinou boa parte da história da vida pelas atitudes que teve, que tem até hoje. Então Deus dá a Acã a oportunidade de rever. A Bíblia não fala, talvez o destino fosse o mesmo, mas talvez se houvesse arrependimento, poderia até haver consequência, mas haveria perdão. Deus perdoou os pecados de Davi. Teve consequência para Davi? Teve. A gente viu lá o problema que foi na casa, na história de Davi depois, com Absalão, com Tamar, com Aminon, aquela turma toda, como foi, mas Deus perdoou. Deus falou, Davi, eu te perdoo, Davi. Mas é o seguinte, você vai colher o fruto, mas eu te perdoo. Entre eu e você, Davi, está tudo bem. Então Deus vai dando a Acã a oportunidade de arrependimento, de rever. Acã prefere, ei meu Deus do céu, eu vou correr aqui. Acã prefere pegar aquilo e deixar guardado. Estava onde? Repita, dentro da tenda. Deus manda pegar Acã e a família e colocar no meio da multidão, lá no meio do deserto. Aquilo que eu guardo em secreto, Deus manifesta em público. Assim diz o Senhor. Olha bem para mim aqui. Assim diz o Senhor. Aquilo que eu oculto em secreto, Deus manifesta em público. A derrota foi grande. A vergonha foi grande. A tragédia foi grande. Acã e a família inteira é apedrejado fora do arraial. Nossa, que Deus mau. Não, Deus é justo. Que ele já tinha avisado. Qual é a injustiça? Em entregar a conta para ser paga por quem fez a conta. Seria justo se outra família fosse apedrejada no lugar da família de Acã. Mas Acã sabia, eu sei, você também sabe. Todos nós aqui estamos avisados. Aquilo que eu oculto em secreto, Deus manifesta em público. Quantos ministérios foram expostos por Deus publicamente à vergonha? Quantas famílias foram expostas publicamente por Deus à vergonha por causa do pecado? Quantas pessoas publicamente foram expostas à vergonha por causa do pecado oculto? Enquanto houver contaminação, haverá infertilidade. Um ambiente contaminado gera infertilidade espiritual em muitas áreas da vida. Onde deveria haver cura, havia doença e morte. Se a fonte não for tratada, a vida não vai frutificar. Jericó está lá até hoje Jericó está lá. Se a fonte de águas, hoje, eles têm cultivo de hortaliça, por incrível que pareça, Israel está no deserto, um percentual pequeno da nação, sabe, a maior parte da geografia é deserto, eles exportam hortaliça. Como é que pode produzir hortaliça no meio do deserto? Quando Deus sara a fonte,
o improvável acontece. Quando Deus toca a fonte, aquilo que era improvável começa a acontecer. Aí é o que a gente cantou aqui, a turma começa a perguntar para você: quem é esse que fez isso aí? Quem é esse que fez isso? Quem é esse? Então, se a fonte não for tratada, a vida não vai frutificar. Se a fonte não for tratada, o ministério não... Se a fonte não for tratada, a família não vai frutificar. O Senhor não quer tratar o que está fora, Ele quer tocar o que está dentro. É a fonte. Aleluia. E aí eu encerro. A solução para esse problema, a solução para o problema de Jericó. Sabe, o primeiro grande mover de Deus na vida e através da vida de Eliseu. Sabe, vai acontecer quando o céu decide intervir. Começa a problemas na nossa vida que nós necessitamos de uma intervenção do céu. Não adianta, não vai vir intervenção de lugar nenhum. Tem intervenções que precisam ser do céu. A solução estava nessa intervenção. A fonte, desde que nasceu, era doente. Desde que ela surgiu há milhares e milhares de anos atrás, está lá até hoje, era doente. Precisava de uma intervenção do alto. Tem coisa que só Deus vai fazer, gente. Tem coisa que só Jesus vai fazer, não tem jeito. A igreja não vai fazer, a política não vai fazer, a medicina, a ciência, a intervenção do homem não vai fazer. A intervenção necessária é a do céu. A mudança que vai acontecer é do céu. Quem vai nos impulsionar para a mudança é o céu. Então a solução para aquele problema, Deus ia usar a vida de Eliseu, viria do alto. Eita, glória a Deus. Olha o verso 20 do capítulo 2, vai dizer: e disse ele, bota aqui para mim, Otami, verso 20, capítulo 2, segundo Reis, rapidinho. Capítulo 2 de segundo Reis 2, verso 20. Aleluia. Vai glorificando aí, igreja. Olha só, e ele disse, Eliseu, e ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram o que ele pediu. Repita comigo. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Pedido absurdo é esse. A fonte de água está doente. Uma esterilidade generalizada em toda a região. Aquilo que deveria ser fonte de vida era fonte de morte e de doença. O que o prato novo e o sal têm a ver com a história? Não era mais fácil Eliseu, sendo um homem cheio de Deus, mergulhar na fonte? Faria mais sentido para nós. Se ele mergulhasse na fonte, um homem cheio de Deus, cheio da glória, cheio da presença, a fonte ser sarada. Não. Traga-me um prato novo e nele um punhado de sal. Então Eliseu pede esse prato novo e um punhado de sal, porque o sal representa a palavra de Deus. Eita glória, porque ele não pede um saco, porque ele não pede um pote, pede um prato novo. Em algumas versões está uma vasilha nova, porque quem carrega a palavra é transformado por ela. O Senhor deita vinho novo em odres novos, não é em odre velho. A intervenção do céu para aquele milagre, que seria o sal, não ia ser carregado num prato velho, sujo, quebrado, rachado, fragmentado. Não, tinha que ser num prato novo. Tem muita gente que está aí andando como se fosse um saco furado. O Senhor vai derramando, mas o sal vai, ó. O sal vai indo embora. Ele diz: traz um prato novo e coloca sal nele. Por quê? Aleluia. O sal que representa a palavra de Deus, porque o sal sempre foi usado e é usado até hoje para preservar. Quem aqui já comeu carne de sol? É bom demais, não é? Carne de sol. Carne de sol nada mais é do que a carne fresca, né, Helena? Né, Borges? Pega lá o tanto de sal e taca ali na carne e pendura ela lá.
E o sal, eita, ele vai desidratando a carne. Ui, agora eu vou correr. Agora eu vou descer que eu vou correr. Olha a revelação para mim e para você. Pega aquela carne fresca, unta com sal. O sal serve para preservar e para purificar. É ou não é? Sempre foi assim. Repita comigo: purificar e preservar. Purificar e preservar. Agora alto: purificar e preservar. Eliseu pede um prato novo e um punhado de sal. Então você pega a carne fresca, está lá, está sangrando, a carne está fresca. Pega aquele punhado de sal e taca na carne inteira. Aí o que faz? Bota no freezer? Não, pega a carne e pendura lá em qualquer lugar. O que vai acontecer com aquela carne pendurada cheia de sal? Ah, é um banquete para as moscas, não é? Então, aonde a mosca posa, ela coloca um berne. Alô? Mas calma. Ela coloca um berne. O que é um berne? É um verme. Alguém já pegou bicho de pé aqui? Pense numa coisa boa, é bicho de pé. É bom ou não é, garoto? Você que levantou a mão aí. É bom demais, moço. Bicho de pé? Rapaz, aquela coceirinha gostosa, não tem coceira melhor do que a coceira de bicho de pé. Então, quem já pegou bicho de pé aqui, quem já criou porco, esses trem aí, sabe, já pegou bicho de pé? Pega um dia para você ver. É bom. Aí a mulher vai fazer a unha, acha que a unha está encravada, quando vai mexer um bicho de pé. É bom demais. Então, o que a mosca faz? A Clarinha já pegou bicho de pé? A Clarinha já pegou um bicho de pé, eu acho. Lá na casa de Cida, não foi, Cida? Você tinha aquele trem lá. Ivone pegou bicho de pé é bom. E aí a mosca vem e coloca. A tendência é, se ela pousar na carne fresca, ela vai colocar ali o seu berne, que vai virar um verme. Vai contaminar e apodrecer a carne. A carne está sangrando, a carne está fresca. Mas quando pega o sal, unta a carne inteira, o sal que purifica e preserva, a carne é pendurada lá, o sal começa a desidratar a carne. Ou seja, aquele sangue começa a secar, começa a ser absorvido pelo sal. Aquela mosca começa a perder o interesse pelaquela carne. Por quê? Porque aquela carne já não é mais fresca. Sabe, não tem mais o que ela consumir naquela carne. E aquela carne, ela está revestida e protegida pelo sal. Então ela pode ficar exposta ali, que nenhuma mosca vai posar nela. Existe um demônio antigo chamado Baal-Zebub. Esse negócio não é brincadeira não, irmão. Baal-Zebub, me prova na Bíblia, pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do teu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E eu só quero pegar essa última parte. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi era pastor de ovelha antes de ser rei. Não deixou de ser pastor de ovelha quando passou a ser rei. Então Davi sabia o que um pastor tinha que fazer para cuidar da ovelha. A ovelha, quando saía para comer, por muitas vezes ela entrava no meio dos espinhais e os espinhos furavam a cabeça da ovelha. Principalmente a cabeça da ovelha. E por ter muita lã, aquela ferida ficava lá, se o pastor não fosse atento. As moscas do deserto entravam por entre a lã, posavam na ferida e colocavam um berne. Aquele verme crescia, ia comendo a ovelha por dentro. Era uma dor tão insuportável que a ovelha, para não enlouquecer, ela começava a bater a cabeça na rocha, tentando matar o verme. Muitas delas enlouqueciam e morriam. O que o pastor tinha que fazer? Quando a ferida era aberta, ele pegava a ovelha, pegava o azeite, e depois eu vou falar aqui sobre as 3 prensas do azeite. Pegava o azeite, da prensa da onde o azeite virava remédio, e botava na ferida. A mosca vinha, quando ela chegava na cabeça da ovelha, ela viu o azeite, ela voltava. Porque o diabo não quer assunto com quem carrega azeite. E esse Baal-Zebub, a tradução é o senhor das moscas, é um demônio. Aonde ele opera? Na mente. Tem muita ovelha louca por aí. Tem muita ovelha louca andando para longe de Jesus, fazendo as loucuras da vida. Ei, cuidado para não começar a bater a cabeça na rocha, viu?
unge a minha cabeça com óleo, porque o óleo preserva, o óleo é remédio. Então quando ele pede um prato novo com sal, porque o sal preservava, o sal guardava na carne, ele desidratava a carne. E ela pode ficar pendurada ao tempo que for. Se ela tiver com sal, o sal não só vai, preservar, como vai também purificar, impedindo que as moscas e o ambiente contamine aquela carne. O sal é a palavra de Deus. Aquela fonte está doente, está contaminando todo o ambiente. Tem gente que é assim, está doente, está com a alma enferma, irmão. É aquela pessoa que não consegue conviver, sabe, onde ela está, ela contamina o negócio, é um negócio complicado. Já é uma coisa que vem, como aquela fonte lá de Jericó, que hoje é chamada fonte de Eliseu, doente há tanto tempo. Quando Eliseu pega o prato de sal e lança na água e declara: Senhor, faz, Senhor, assim diz o Senhor. No original está: assim diz Yahvé, que as águas sejam purificadas, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. De repente, meu irmão, ele pega a água para provar, a água já não está mais amarga, a água já não está mais purificada, a água já não está mais contaminada, a água já não mais, sabe, aquela fonte não é mais sinônimo de morte e de esterilidade. Aquela fonte se torna uma fonte, sabe, que ia matar a sede de quem precisava. Aquela fonte começa a cumprir o propósito dela, que é irrigar a terra. Quanta gente está aí com a vida parada, enquanto Deus tem um propósito, porque a fonte está doente. Quantos ministérios estão parados, porque a fonte está doente. Ei, hoje o Senhor quer derramar sal sobre a tua vida. Hoje o céu quer derramar sal sobre a tua casa. Hoje o céu quer derramar sal sobre o teu casamento. Hoje o céu quer derramar sal sobre o teu ministério. Aonde havia doença, aonde havia contaminação, vai haver cura para a glória de Deus. O Senhor, ei, presta atenção, e eu encerro. O Senhor, Ele nunca vai maquiar um sintoma na minha vida espiritual. Ele vai tratar a fonte do problema. Jericó vivia de aparência, mas a fonte do problema de Jericó estava lá na fonte, que contaminava toda a região. Nós vamos maquiando, tem gente que é perita em viver de maquiagem, irmão, viver de aparência, para que os outros possam ver, mas Jesus está te vendo hoje. O Senhor não maqueia sintoma, o Senhor trata a fonte, o Senhor muda o que tem que ser mudado, para que o nome dele seja glorificado. Hoje você vai lá, tem uma turma aqui, se eu não me engano, só nosso aqui, deve ter mais ou menos umas 20 pessoas. Se Deus permitir, no ano que vem nós vamos lá em Jerusalém, né, irmão? Em Israel, vocês vão beber dessa água da fonte lá, vocês vão ver que é verdade o que eu estou falando aqui, que não é brincadeira não. Ele jamais vai maquiar a nossa vida. Jesus vai mudar o que tem que ser mudado. E o segredo é: Senhor, muda-me. Às vezes a gente pede ao Senhor para mudar o outro. Senhor, muda o pastor. Muda o marido, muda a esposa, muda o filho, muda o governo, muda isso. Não, Senhor, muda a mim. Muda a mim, Jesus. Muda a mim. Porque não é o sintoma, é a fonte. O problema de Jericó não eram os sintomas, o problema de Jericó era a fonte. E aí vem sal, que preserva e purifica. Está com a vida espiritual contaminada, o sal purifica. Está com a vida espiritual toda bagunçada, o sal preserva. Está sofrendo ataque, o sal vai guardar, a palavra de Deus vai guardar. Jesus vai dizer que a sua igreja é sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Olha o poder do sal. E eu quero orar por você agora. Está pronto aí? Eu quero ouvir uma canção com você. E essa canção, ela precisa ser ouvida e cantada na primeira pessoa. Se coloque de pé, por favor. Não adianta eu esperar, segura um pouquinho, Rafa. Não adianta eu esperar que Jesus mude o outro. Nós vamos continuar na nossa luta diária, irmão. É 1 leão, 10 leões por dia. Mas o Senhor vai nos dar graça. Não adianta tratar o aparente, tem que tratar onde ninguém está vendo. Eu não sei o que você precisa hoje, mas eu sei que Jesus pode fazer. Eu sei que Jesus pode tratar essa área aí. Assim como Ele tratou e tem tratado muitas áreas da minha vida, Ele pode tratar hoje.
mas eu preciso deixar. Eu preciso dizer: Senhor, muda-me. E eu quero que você ouça essa canção comigo. À medida que essa canção estiver tocando, em nome de Jesus, se você precisa de uma experiência com Deus, se você precisa que alguma área da sua vida seja tocada e seja sarada, não importa qual seja, eu quero incentivar, encorajar você a sair do teu lugar e vir aqui no altar, e nós vamos orar aqui. E eu creio no poder da oração. Solta aí, Rafael. E pode aumentar para mim, por favor. Coloca do início. Coloca do início. Aleluia. Aumenta. Glória a Deus. Sai do teu lugar, vamos orar. Pode aumentar. Quero que você ouça essa canção. Não tenho medo de sair marcado, desde que eu seja mudado, Senhor. Aleluia. Não há mais como adiar. Aumenta mais um pouquinho que eu tô surdo. Isso. Preciso decidir. O Senhor quer tocar onde ninguém pode, irmão. Resolvi Então, se tu precisa, sai do teu lugar, não importa que área seja. não me Familiar, emocional, financeira, saúde, espiritual, emocional, não importa. Sai do teu lugar. e quando não há mais lugar seguro pra se estar, o que resta é deixar tudo para trás e lutar. Escuta isso, meu irmão. Sai do teu lugar, querido. Vamos orar aqui. Todos nós precisamos que o Senhor mude áreas da nossa vida, aonde nós ficamos confortáveis, irmãos. Essa é a verdade. A gente vai entrando numa zona de conforto e está tudo bem. Está tudo bem não, irmão. Deixa o Senhor mudar. Ele só vai mudar aonde eu permitir. Tem sal para mim e para você hoje aqui. Aleluia. Glória a Deus. Se você sentir no teu coração, saia, em nome de Jesus, vem cá. Resolvi. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tempo a perder e quando não há mais lugar. Isso, sai do teu lugar, vem cá, vem cá. Você que é membro dessa igreja, deixa o Senhor tocar. Apresenta uma área para Ele. Senhor, toca nessa fonte. Toca hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pede isso para o Senhor, irmão. Ele muda a situação, Ele muda casamento, Ele muda a mente, Ele muda coração, Ele muda destino, Ele muda tudo, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Muda-me, não posso mais fugir, não tenho medo de sair marcado desde que me mudes. Muda-me, não vou lutar até que me abençoes. Muda meu nome, muda-me, não posso mais fugir, não tenho medo de sair marcado desde que me mudes. Muda-me, eu vou lutar até que me abençoes. Muda meu nome, muda minha sorte. Muda-me.
E eu quero orar por alguém hoje aqui, que precisa voltar para a presença dEle. Se hoje você que está aqui, está afastado, está longe, por alguma razão, ou hoje entendeu essa palavra, já percebeu que sozinha não é possível, e precisa da ajuda do céu, da intervenção do céu, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Se juntasse a esse povo que está aqui agora, coloca a mão no seu coração, fala com o Senhor agora, pode aumentar só um pouquinho, Rafa. Coloca a mão no seu coração e começa a falar com Deus aí no seu lugar. Diga para Ele: Senhor, vem com sal sobre essa fonte. Senhor, toca e cura e restaura, Senhor, aquilo que não é aparente, que ninguém vê, Senhor, mas tem trazido tanto problema. Nessa noite, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, e a Sua palavra, ela foi liberada sobre nós. O sal foi espalhado sobre a fonte, o sal que cura, que preserva, que restaura, que purifica, Senhor, foi lançado, Senhor, sobre a origem, Senhor, a causa da contaminação, do problema, e aonde esse sal operar, haverá restauração. Senhor, aonde esse sal, Senhor, for derramado, Senhor, haverá um mover do céu, uma intervenção do céu. Senhor, aquilo, Senhor, que antes, Senhor, era sinônimo de morte, de doença, Senhor, passará a ser sinônimo de vida. Senhor, sinônimo, ó Deus amado, de frutificação genuína, verdadeira, de saúde. Senhor, esse casamento, Senhor, essa saúde física, emocional, Senhor, a vida espiritual dessa pessoa, Senhor, toca nessa noite, Senhor, quebrando todo tipo de malignidade em nome de Jesus, Senhor, rompendo todas as cadeias do coração, da alma, da mente, Senhor, destruindo todas as fortalezas, Senhor, aquilo que talvez desde a origem, Senhor, de tanto e tanto tempo, Senhor, coisas que talvez essa pessoa não fez, Senhor, mas ela herdou, ela vem carregando com ela traumas, ó Deus, talvez feridas antigas, aleluia. Você que vem carregando feridas antigas, irmãos, ó, tanto tempo está aí, ama Jesus, ama o reino de Deus, mas ainda dói, sai do teu lugar, vem aqui, o Senhor manda dizer para você, há cura para você no altar, em nome de Jesus. Então se há uma ferida antiga aí, deixa Jesus tratar hoje, tenha coragem em nome de Jesus. Pai, nós oramos por isso, que aquelas feridas antigas da alma, elas sejam curadas, que venha sal sobre elas hoje, Senhor, toda a fortaleza da mente, toda a prisão mental hoje, seja aberta, seja rompida, que venha cura plena, que venha restauração plena, que venha refrigério, libertação, em nome de Jesus, sobre essa casa, essa família, esse casamento, essa vida, essas finanças, essa saúde, para a glória do nome do Senhor, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Obrigado por essa palavra rema, obrigado pela tua palavra que é fiel e verdadeira, a tua palavra que não voltará vazia para ti, que ela cumpra o propósito dela nesta noite, e através desta noite alcance a todos que puderem ouvir esta palavra, para a glória do teu nome. Nós oramos assim, crendo, Senhor. Hoje eu creio que fontes estão sendo curadas, estão sendo restauradas, estão sendo saradas, para o louvor da glória do Senhor. Nós oramos assim, leva-nos em paz, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, que está vivo, reina e reinará por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e que Ele te dê a paz. Vão em paz, em nome de Jesus, amém e amém. Aplaudam o Senhor, Deus te abençoe, tenha uma semana preciosa na presença do Eterno. Dê um abraço no teu irmão, na tua irmã, vão todos em paz, em nome de Jesus.